Brasil despenca em ranking de preferência de investimentos. O país que chegou a ser o terceiro colocado em um levantamento da PricewaterhouseCoopers agora é apenas o 10º. O Brasil despencou de importância na agenda das grandes empresas mundiais nos últimos 10 anos. Se em 2013 o país ocupava a terceira posição entre os maiores mercados estratégicos para os CEOs globais, agora ele caiu para a 10ª posição neste ano, com apenas 5% dos entrevistados colocando-o como um dos seus mercados com maior potencial. No ano passado, o Brasil ocupava a 8ª posição, mas foi ultrapassado este ano por Canadá e Austrália. É o que aponta o estudo feito pela PricewaterhouseCoopers em sua pesquisa anual com presidentes de grandes empresas de todo o planeta. Isso encaixa no que a gente vem dizendo aqui no canal Viver de Renda já há um bom tempo. Aqui nós não temos meias conversas, aqui a gente fala o que a gente acredita, o que a gente sabe, o que a gente aprendeu. Às vezes tem gente à esquerda e à direita que não gostam. Paciência, aqui nós não estamos para agradar correntes políticas. Aqui a gente está para falar sobre o que entendemos que vai bem ou vai mal no Brasil, do ponto de vista da nossa economia, e a responsabilidade, sim, que tem os políticos, sejam eles de esquerda ou de direita. Se você quer investir na Bolsa de Valores, tire o plug da política ideológica da sua cabecinha, senão você não vai ter sucesso. Você vai pensar pequeno, vai ser influenciado por coisas que não fazem a menor relevância, não trazem a menor importância para quem investe em Bolsa de Valores, e você vai pensar errado e vai perder dinheiro porque pensa errado. Ou seja, você não consegue pensar como os grandes investidores que estão na Bolsa para ganhar dinheiro, como os grandes empreendedores e os grandes empresários. É simples de entender. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal, no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Cláudio Faleiro, consultor de empresas, formado em administração, MBA em finanças, investidor na Bolsa desde 2006. Aqui eu trago a minha experiência, conteúdos, informações, qualidade de coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha vida. Isso eu disponibilizo aqui, são mais de 1.100 vídeos, maratone todos. É importante fazer a ordem cronológica, porque os vídeos eles se comunicam entre si. Então, é como se você estivesse lendo um livro. Se você pula as páginas, você perde a ideia que está sendo contada naquele livro. Então, você vai ficar sem entender muita coisa. Fazer a linha do tempo é super importante. Deixe sempre o like, compartilhe com os amigos, isso ajuda o YouTube a recomendar para mais pessoas e assim mais gente vai ser beneficiada. Mais gente vai ser beneficiada. Então veja, os empresários não estão dando importância estratégica ao Brasil, os grandes empresários mundiais, os presidentes das maiores empresas do mundo. Apenas 5% destes CEOs globais consideram o Brasil como o seu mercado de maior potencial. Isso é muito pouco, gente. O conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Ignorância não é virtude. Eu sei que tem muita gente que tem apego a ser ignorante, mas isso é uma burrice mesmo, entendeu? É preciso largar isso de mão. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, invista em conhecimento, invista em aprendizado e, sobretudo, quer ter sucesso na Bolsa? Reprograme o seu cérebro. A Bolsa não foi criada para pobre é a poupança. Não foi criada para classe média é renda fixa. A Bolsa foi criada para os ricos, foi criada pelos ricos. Então, se você quer ter sucesso na Bolsa e não é rico, você precisa pensar como eles. Então, você precisa reprogramar o seu cérebro. Precisa oxigenar o seu cérebro, mudar a sua cabeça, mudar a sua mentalidade. Se você não enxergar o mundo dos investimentos com o olhar dos empresários, dos empreendedores e dos investidores de grande porte, você jamais será bem-sucedido. O Henrique Breda, outro dia, postou uma coisa dizendo isso no Instagram. A grande maioria está condenada a perder dinheiro. E está condenado a perder dinheiro por conta do seu despreparo, por causa das coisas que acredita. Acredita sempre nas coisas erradas. E aí
fica difícil. Não há absolutamente nada que ninguém possa fazer por você se você não conseguir mudar o seu mindset. Aqui é uma oportunidade que você tem de reavaliar as coisas que você acredita. Chegou um momento em minha vida que eu reprogramei o meu cérebro. Joguei na lata do lixo muita coisa que tinha sido me ensinada nas escolas, na faculdade, com que eu fui crescendo ao longo da minha vida. Eu comecei a perceber que eu tinha que pensar como os grandes empreendedores, empresários e as pessoas ricas, porque eles têm um jeito próprio de pensar. E se eu quero ter o sucesso que eles têm, eu preciso mudar. E aí mudei e não doeu, não fiquei triste, me sinto muito bem com essa mudança que eu fiz. Experimente, você também vai ficar mais feliz. Então a consultoria feita pela Price, o levantamento feito pela Price, diz que os presidentes das grandes companhias de todo o planeta, apenas 5% desses entrevistados colocaram o Brasil como um dos mercados com maior potencial. O Brasil saiu da terceira posição que ocupava em 2013, nesse ranking de pesquisa que a Price faz com os CEOs, os maiores CEOs de empresas do mundo, e caiu agora para a 10ª posição. Lembrando que em 2014 começou o nosso inferno astral com o governo do PT. Ali a dona Dilma tomou todas as decisões equivocadas, entendeu? E seguiu o caminho que foi penalizar o Brasil com uma queda de PIB de 8%, com o fechamento de milhares de empresas, com um desemprego recorde, com taxas de juros lá no alto e a perda do nosso grau de investimento, duramente conquistado no governo do presidente Lula, duramente conquistado, mas que depois jogamos ele na lata do lixo com a presidente Dilma. Então, desde então, a situação do país foi deteriorando. Com o governo Temer começamos uma recuperação lenta, porque a crise foi forte, foi feia, provocada pela senhora Dilma Rousseff, e o presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, estava dando continuidade à recuperação do país, veio a pandemia, jogou a gente de novo no fundo do poço. Continuamos, portanto, desde 2014 a respirar por aparelhos internados na UTI, do ponto de vista da nossa economia. A política, pouco sensível a isso, pouca interessada nisso, não tem contribuído para ter um senso de urgência, para que o Brasil avance na direção correta. O resultado é este. Os números, eles são absolutos. As pessoas ficam discutindo a ideologia, isso é uma grande bobajada. Atenha-se aos números, eles são exatos, eles refletem a realidade. Não há como deturpá-los. Mesmo que você seja ignorante, não há como deturpá-los, porque os números falam por si. Eles não dependem da ignorância das pessoas. Então, de acordo com o presidente da Pricewaterhouse, Marco Castro, apesar do Brasil estar barato, dada a valorização do dólar frente ao real, o que poderia estimular muitos investimentos aqui, ele também está mais pobre e sem perspectivas de crescimento, por conta das crises, como a política, a fiscal e a ambiental. Vamos raciocinar, gente, vamos escutar o que esse rapaz está dizendo, Marco Castro, presidente da Price aqui no Brasil. Vamos escutá-lo, vamos ter espírito de abertura e entender, porque ele está trazendo o que a pesquisa da Price levantou com os maiores CEOs de empresas do mundo. Se você não estiver disposto a ouvir isso e aprender com isso, você é um ignorante. Você é um ignorante. Entendeu? E aí, desculpa, não há remédio para a ignorância. Você está morto e não sabe. O Brasil perdeu relevância em todos os sentidos. O crescimento não está grande e a representatividade para as empresas ficou ainda menor nesses últimos anos. O país continua sendo uma aposta de consumo, mas já não está mais como prioridade nos investimentos das grandes empresas mundiais. De fato, os números para quem procura retorno não são animadores. Longe das análises, a economia real mostra que alguns estrangeiros estão saindo do Brasil. Em janeiro de 2021, a montadora Ford anunciou a sua saída.
Além dela, a maior fabricante de cimento do mundo, o grupo franco-suíço Lafarge-Holcim, também decidiu abandonar o mercado brasileiro e passou sua operação para a CSN. Para Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, o Brasil não tem um período de tranquilidade há muitos anos e enfrenta uma sucessão de crises. Há quem procure oportunidades, no entanto, por aqui, especialmente os próprios brasileiros. Existe bastante otimismo entre este público, segundo a pesquisa da Price. Cerca de 63% dos executivos brasileiros ouvidos afirmaram que estão muito confiantes de que a receita de suas empresas vão aumentar. No mundo, essa proporção é de 56%. Aqui são 63%. De fato, o mundo real das empresas brasileiras está bem, a despeito do cenário macroeconômico, que não é bom. A despeito de uma crise que perdura desde 2014. Mas as empresas brasileiras são resilientes. Temos uma elite empresarial muito boa, e que faz com que esse país cresça, a despeito da política, que é péssima, da pior qualidade, que também tem aí a responsabilidade e a culpa do judiciário, que completa esse circo dos horrores do Brasil, né? Um dos setores que mostram mais confiança com a retomada aqui é o de private equity. Não é para menos, as fusões e aquisições bateram recorde em 2021 no mundo, com 5,63 trilhões de dólares em volume de negócios. No Brasil, segundo o levantamento realizado pela consultoria Duff e Phelps, houve um crescimento de 52% no ano passado. A gestora Nel, por exemplo, tem planos para dobrar o tamanho do seu fundo para aquisições de participações de empresa. Hoje a gestora possui 500 milhões de reais para o braço de private equity e Marcelo Cabral, presidente da Nel, acredita que pode chegar até 1 bilhão de reais no fim deste ano. Mas ele admite que tem sentido o estrangeiro muito receoso com o Brasil. Dada a desvalorização cambial, os retornos não foram tão atraentes em relação ao risco, quando você compara oportunidade em outros países. Porém, trata-se de algo cíclico. Essa é uma opinião similar do Marco Stefanini, que é o presidente do grupo Stefanini, uma das maiores empresas da área de tecnologia. É fato que existe uma visão mais negativa do Brasil, mas, no entender dele, há um certo exagero. Penso da seguinte forma: o Brasil não era tão bom como falavam no começo de 2010 e não é tão ruim hoje. Havia um excesso em 2010 e há um excesso também hoje. Precisamos tomar cuidado para relativizar um pouco essas análises, pois elas têm uma intensidade, às vezes, acima da realidade, tanto para cima quanto para baixo. De fato, isso é uma verdade. É preciso sempre ter essa capacidade crítica, esse discernimento. Por outro lado, também, quando saem essas informações, é preciso olhá-las, estudá-las e entendê-las, porque de alguma forma elas também influenciam na tomada de decisão. Tudo isso é importante. O papel de um investidor é garimpar conhecimento, é garimpar informação. A política não pode ser um tapume na cabeça de um investidor, porque se ficar um tapume na sua cabeça, você não vai conseguir enxergar o que tem do outro lado. E o que tem do outro lado? Do outro lado existe o mundo dos investimentos. E neste mundo não comporta, não cabe política e ideologia. Não entra. Não existe empresário e investidor que se preocupe com isso. Isso é uma grande bobajada. As pessoas, porque não conseguiram ainda fazer sua reprogramação cerebral, aí acreditam que o investidor e o empresário estão preocupados se tem governo de direita ou de esquerda, se tem propostas indo pela direita ou pela esquerda. O empresário quer saber como ele vai ganhar dinheiro. Ele está preocupado com o dia a dia de sua empresa. Isso é que move o empresário. Ele é simpático às ideias da esquerda? Óbvio que não. Do ponto de vista de interpretação do que é melhor, é claro que é melhor um governo de direita. Não há dúvida quanto a isso.
Mas isso vai impedir o empresário de ganhar dinheiro? Não. Ele vai ter que conviver se o governo for de esquerda. Ele vai ter que conviver se o governo for de direita. Então, o empresário está focado no seu negócio. O investidor é sensível a variações políticas. Sim, ele é sensível quando investe num mercado ainda pouco maduro como é o mercado brasileiro. Por outro lado, ele sabe que as empresas são boas. E aí, em algum momento, o investidor entra investindo. Há de se diferenciar aí o que estamos falando como investimento. Existe um investimento direto em empresas, que isso é um pouco que está repercutindo essa pesquisa feita pela PricewaterhouseCoopers, mostrando que nós estamos perdendo relevância diante do investimento direto em empresas no país, né? Então, há uma perda de relevância. Se você pensava antes em ampliar a sua produção no Brasil, você dá uma segurada, porque o ambiente não está bom. Se você planejava dobrar suas operações, criar uma nova fábrica, você dá uma pisada de freio, porque o cenário de repente está um pouco nebuloso. Isso é fato, isso é comprovado. Empresas que estão aqui há muitos anos começam a desistir. Falamos essa semana da saída da United Health, uma das maiores empresas de saúde dos Estados Unidos, que entrou aqui há 10 anos atrás, comprando uma Amil e dizendo que ia escalar os seus negócios aqui no país. Desistiu. Desistiu por quê? Porque desde 2014 o Brasil está em crise. Então ela perdeu a esperança, jogou a toalha. É uma empresa qualquer? Não, é uma gigante americana. A Ford jogou a toalha. A Walmart jogou a toalha. A LafargeHolcim jogou a toalha. A FENAC jogou a toalha. Então, muitas grandes empresas que por aqui passaram estão desistindo do Brasil por causa da crise. Chegam à conclusão que não adianta ficar remando contra a correnteza. Vão buscar oportunidade em outros lugares. É preciso que a gente entenda isso, que os empresários, os empreendedores, eles têm uma cesta de oportunidades muito grande graças à globalização. Então não há apego nenhum a ficar aqui no Brasil tomando prejuízo. Não há apego nenhum. E aí eles vão indo embora. Isso é bom ou ruim para o país? É péssimo. É péssimo. Porque quando você tem grandes empresas, uma empresa tipo a Walmart, uma gigante mundial, tem a Ford, outra gigante. Você tem a LafargeHolcim, outra gigante. Você tem a United Health, da área de saúde dos Estados Unidos, outra gigante. Você começa a ver essas empresas saindo, isso é um péssimo recado que é dado, porque não se iluda. Cada vez que uma empresa dessa sai, isso repercute no noticiário internacional. E outros grandes empreendedores e empresários começam a olhar e dizer, opa, o negócio não está bom no Brasil. Você viu que aquela empresa que tinha entrado lá, dizendo que ia se dar bem, está saindo? Você viu aquela outra empresa que já estava lá não sei quantos anos, desistiu? Então isso vai dando uma péssima informação e mensagem para o investidor global. Então, fiquemos atentos. Não vamos relativizar demais essa realidade, porque isso é perigoso. É preciso criar no Brasil um ambiente muito, muito favorável aos grandes empreendedores, aos grandes empresários e investidores. O país que não faz isso dá um tiro de bazuca no pé, e aí não sobra um pedacinho de osso para contar a história do pé. Muito bem. Muitas notícias esses últimos dias de que o governo federal estaria pressionando para que o Senado aprovasse logo a indicação de um novo conselheiro para o CAD, porque ele vai votar a favor da venda do imóvel, que haveria uma tendência de que o CAD não aprovasse a venda do imóvel. O prazo da conclusão do CAD está acabando, ele tem uma reunião dia 9 de fevereiro, convocou uma reunião extraordinária agora para 26 de janeiro, mas não vai debater o assunto da Oi. O foco vai ser a compra da ClickBus pela BAS Serviços,
e a reestruturação do Grupo Guanabara. É isso que vai ser discutido no dia 26 de janeiro, não vai ter Oi na pauta. E 9 de fevereiro, sim, a expectativa é que a Oi esteja nessa pauta, porque se não acontecer, 15 de fevereiro, de forma automática, a venda é aprovada. Então, seria meio ridículo o CAD levar 11 meses e não decidir esse assunto, né? Procrastinou tanto e não tomou decisão nenhuma. Deveria se extinguir o CAD ou pedir a demissão de todos, óbvio, né? O que esperar dessa reunião do CAD? A não aprovação, como muitos órgãos de notícias estão falando, como é o caso do Estadão, da Suno Notícias, do O Bastidor. O Bastidor veio com essa notinha de que há maioria para a reprovação. Curioso que esse site O Bastidor, em dezembro, dizia que tinha fontes fidedignas de dentro do CAD que a aprovação estava por acontecer antes do Natal. Aí agora diz que o CAD tem ampla maioria tem maioria para vetar a venda da Oi Móvel. É digno de confiança um site de notícias que diz uma coisa e ora diz uma coisa e ora diz outra, de forma tão contraditória? Ao meu ver, não. Ao meu ver, não. Portanto, tenha senso crítico, viu? Aprenda a discernir o joio do trigo, porque senão você vai ficar a reboque do blá blá blá, e o blá 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 está intenso nesses últimos dias. E aí, o que a gente entende é que é preciso calma e esperar. Não nos resta outra coisa, ter calma e esperar. As coisas vão se decidir nas próximas semanas em relação ao CAD. O que há de angústia para daí em diante é o fato da Anatel não estar posicionada com relação a estes assuntos envolvidos a Oi. Não decidiu sobre a venda do controle da Vital e ainda não decidiu sobre a Oi Móvel. E aí a Oi está sem receber quase 30 bilhões de reais por conta dessa morosidade excessiva do CAD e da Anatel. Isso preocupa? Preocupa porque aumenta a dívida da Oi. É um aumento de dívida em 2 trimestres, a gente vai assistir isso, no valor de 2,5 bilhões. É isso que vai ser a soma do 4º trimestre com mais o 1º trimestre deste ano. A dívida da Oi vai aumentar em 2,5 bilhões de reais por conta da morosidade do CAD e da Anatel. São eles que são responsáveis por fazer a dívida da Oi crescer 2,5 bilhões. Simples de entender. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.